Então, lá em Gravatal o pessoal começou a adoecer. Aí eu disse, gente, dá uma olhadinha aqui nessa imagem da ópera de Santo Delgado, de Santo Delgada, né? Eu prefiro pronunciar o nome de Santo Delgada no original, Santa Risgado Palmini. Porque quando eu falo em Delgada, não, sei lá, não fica legal. Aí, olha o que observa que tem o pessoal em algumas dos 4 quadrantes mais ativos, trabalhando, outros de um jeito, outros de outro, e outros assim, deitados, como se estivesse doente. Aí é o que ela diz aqui. Nessa quarta visão são evocadas as energias cósmicas. O humor que vem do ar rarefeito suscita na Terra a viridência e provoca a germinação em todos os lugares. Mas o ar pode também liberar um vapor pestilento. A interação dos ventos, da água, do fogo, equilibram-se mutuamente. Assim, vê-se nas diversas partes da Terra fecundidade ou secura, conforme as influências recebidas. Bem antes do século XII, sabia-se que a Terra é redonda. Interessante, né? Ok. Então, vamos começar. Vamos invocar o Espírito Santo, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meninas, vamos lá então? Vamos lá. Eu quero começar mostrando a vocês esse pôster que eu fiz aqui mandei no Facebook, mandei, eu acho que no Instagram também, mandei nos stories do WhatsApp, do Telegram, que foi decorrente da live de ontem, do Instituto Hesse, falando que é a festa da misericórdia, né? Que está acontecendo. Aí está aqui, ó. No final, né, no minuto... foram quase 8 horas, mais de 8 horas de live, né? Então, no final do minuto 7 horas e 50 minutos, o Irani Escudaro, que é um vidente, ele viu isso que eu vou dizer para vocês agora aqui, ó. A espada de São Miguel Arcanjo rasgou o chão do Brasil e fez uma grande vala, e do peito de nosso Senhor Jesus Cristo derramou sangue e água no rasgo do chão. E disse, nosso Senhor Jesus Cristo disse, durante 6 meses derramarei o meu sangue e minha água nas nascentes desta terra, nas nascentes e nas torrentes desta terra, purificando ela durante 6 meses. E no 7º mês, vocês verão o poder da glória do meu Pai sobre o território desta nação. Aí, agora aqui é inferência minha, porque o Brasil será salvo. Ou seja, dia 14 de novembro de 2023, depois dos 6 meses, do dia 14, né? E vamos tocar. Vai acontecer alguma coisa, né? É ficar atento àquelas mensagens de Nossa Senhora de Anguera, né? Do vidente Regis. Voltando aqui. A base do nosso estudo é São Boaventura, não é? A gente tem uma decisão aqui a tomar. O próximo capítulo que nós ficamos de estudar foi o capítulo que fala sobre a produção dos espíritos superiores. Tá?
que ele está na página 88 do PDF. Ele vai falar sobre a produção dos espíritos superiores. Esse é o capítulo 6, tá? Aí o capítulo 7 fala sobre a apostasia dos demônios, mas tudo ainda sobre os espíritos superiores. E aqui no capítulo 8 fala sobre a confirmação dos anjos bons. No capítulo 9, a produção do homem quanto ao espírito. Esse capítulo aqui, ele é, para mim, o mais importante. Porque aqui, olha só, no interior, no começo, o que é que ele diz? Após tratar da natureza corpórea e da natureza incorpórea, que é a natureza espiritual, convém que se diga algo da natureza composta, né? De ambas. Aí fala, em primeiro lugar, com relação à alma, em segundo, com relação ao corpo, e em terceiro, com relação ao homem como um todo. Então, assim, esse capítulo é um capítulo muito importante e a gente vai se ater bastante nele. A gente pode começar com ele agora. Assim, diante daquilo que a gente já estudou bastante em relação às outras coisas. Mas, se vocês sentirem a necessidade de entrar na página 88 do PDF e ler a parte espiritual da criação dos anjos, é interessantíssimo. A gente pode também esgotar esses capítulos aqui, que é a produção dos espíritos superiores, e depois ir na parte do composto do homem como um todo, corpo, alma e espírito. Vamos seguir a sequência ou vamos pular? Não, ótimo. Vamos fazer o que você propôs. Então tá. E Ruth, o que é que acha, Ruth? Ok, perfeito. Concordo. Veja bem. A produção, eu vou ler apenas, então, a produção dos espíritos superiores, que é o capítulo 6. E dele a gente já pula para o capítulo que fala do composto. A apostasia dos demônios, a gente lê depois, tá bom? Ok. Ok. Então vamos lá. Quem se habilita nessa leitura aqui do capítulo 6? Vamos lá. Capítulo 6, a produção dos espíritos superiores. Número 1. Consequentemente, deve-se tratar agora da natureza espiritual e incorpórea, que é a angélica, acerca da qual convém considerar o que se refere à criação dos espíritos superiores, à ruína dos demônios e à confirmação dos anjos bons. Número 2. Deve-se, pois, saber que os anjos, desde o instante de sua criação, são dotados de 4 atributos, a saber, 2 pontos. Dá uma parada aí, Regina. Dá uma parada aí. O importante nesse momento é que vocês já saibam que os anjos já são criados completos, ou seja, eles não precisam aprender como nós precisamos. Eles já são criados com inteligência, com discernimento, com tudo que um anjo de Deus precisa. Eles não têm, digamos assim, a inteligência infusa. Muitos de nós recebemos essa graça. Uma Santa Idelgarda da vida, né, para escrever tudo que ela escreveu, todas as obras dela, só com a inteligência infusa, porque ela não sabia nem escrever, não é? Ela sabia apenas ler. E outros santos também que receberam a inteligência infusa, não é? No caso dos anjos, não é assim. Eles não recebem a inteligência infusa. Eles já nascem completos. Como a gente vai ver aqui com mais detalhes, tá? Mas assim, é importante já de início que vocês entendam isso. Os anjos já nascem com
toda a sabedoria, com toda a inteligência. Ok? Com tudo que Deus, com toda a inteligência do Logos divino. Tudo que tem no livro da sabedoria na Bíblia, os anjos já nascem com ela. Toda a inteligência do Criador do céu e da terra, os anjos já nascem com essa inteligência. Não é? A inteligência do Logos divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? É importante separar muito bem, no caso da Santíssima Trindade, que nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador do céu e da terra. Ele é o princípio de tudo. Ok? Continua, Regina, por favor. Bom, repetindo, né, o número 2, deve-se, pois, saber que os anjos, desde o instante de sua criação, são dotados de 4 atributos, a saber, 2 pontos: a simplicidade de essência, a distinção pessoal, a memória, a inteligência e a vontade, devido à razão que lhes é inerente, e a liberdade de arbítrio para escolher o bem e recusar o mal. Pronto, segura um pouquinho aí. Então, vamos lá. Então, observem, o mais importante agora é a palavra simplicidade. A sabedoria está no simples, não está no complexo. Tudo que é complexo, cheio de excessos, não vem de Deus. Vem do demônio, para confundir as pessoas. Né? Deus está na simplicidade. É por isso que nosso Senhor diz, para vir para o céu, sejam como crianças. Porque as crianças são simples. São humildes. Não têm a quantidade de informação que tem na nossa mente, na nossa memória. A nossa memória, ela é poluidíssima. E isso nos impede de enxergar o simples, que é Deus, que é o Logos. O Logos, o Criador de tudo, ele se baseia na simplicidade para criar. Né? Então, toda essa parafernália de informação que nós temos hoje, ela vem só para um motivo, para confundir a gente e perder as almas. Nós não precisamos de nada disso para ir para o céu. A gente não precisa de foguete indo para a Lua. A gente não precisa descobrir quais são as células do corpo que provocam isso ou aquilo, qual é o DNA, o RNA mensageiro que faz isso ou que faz aquilo. Tudo isso é complexo. Foge da simplicidade que é necessária para a gente ir para o céu. Todas essas coisas são feitas para que nós fiquemos cada vez mais no mundo. Para fazer do mundo a nossa casa. Para fazer da terra a nossa casa. E nós sabemos que a nossa casa não é aqui, é no céu. Então, tudo que foi criado, todas essas tecnologias, todas essas invenções para facilitar a vida do homem na Terra, ela tem um dedinho ali do Satanás. É duro falar isso, mas é verdade. Tudo que facilita a vida do homem na Terra dificulta a ida dele para o céu. Porque ele começa a achar que aqui é bonzinho demais. Que aqui é o lugar. Que aqui é a mamãe terra. Aqui é onde eu vou ser feliz. É aqui onde eu tenho que me realizar enquanto ser humano. E não é assim. Nosso Senhor não quer que ninguém sofra. Existe
coisas da modernidade que são utilíssimas, que facilita a vida do ser humano, mas o ser humano tem que trazer de volta Deus para a Terra. Ele tem que saber que o que é importante é o céu. O que é importante é o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o temor de ir para o inferno, nem a vontade de ir para o paraíso. É o amor a nosso Senhor e a nosso Deus. Não adianta toda essa parafernália da modernidade sem Deus. Pelo contrário, isso só afasta o homem de Deus. E faz da ciência e das tecnologias o Deus do mundo. Isso é demoníaco. Quando o criador da Microsoft começa a comprar ações da Coca-Cola, ações da Heineken, para, sabe-se lá, fazer o quê? Quando se produz essas vacinas com RNA mensageiro, sem testes suficientes para saber se aquilo é positivo ou negativo para o homem. Quando se cria e se como um canhão de informação, esses filmes sobre zumbis, toda essa parafernália de informação só tem um objetivo: perder as almas, que é do ser humano o que é imortal. Porque o corpo fica aqui, gente. Não levamos nada para o céu. Para o céu, a gente só leva as obras que a gente fez. A gente só leva o amor que a gente deu. A gente só leva o bem que a gente fez. A esmola que a gente deu. A caridade que a gente fez. A visita aos hospitais. A visita aos presídios. Uma oração pelas pessoas mortas, não é? Pelos nossos falecidos. Essas são, digamos assim, as moedas de compra, não é? Para o trem, a passagem do trem que leva para o céu. O resto... Agora a gente não pode mais fazer visita aos hospitais, né? Eu não sei se aí, mas aqui gente, não podemos. Não pode mais o quê? O quê, Ruth? Fazer Aparece visita aí, aos doentes. O que é isso, gente? Peraí. Olha só a que ponto chegamos. Não podemos. Eu não sei se aí podem, mas aqui não. Aqui pode. Augusto, inclusive, não pode não. Eu estou me planejando para os domingos, todos os domingos, começar a ir fazer visita aos doentes nos hospitais. Tem um padre amigo meu que ele é pároco de um desses grandes hospitais e ele me convidou para fazer a visita a esses doentes. E eu estou querendo ampliar, inclusive, aos presídios também. Não se esqueçam daquela passagem de Nosso Senhor, não é? Ele diz: fui doente, não foste me visitar. Tive sede, não me deste de beber. Estive fome, não me deste de comer. Estive preso, não foste me visitar. Afaste-te de mim, que eu não te conheço. Eu morro de medo dessa passagem. Porque eu estou muito devedor em relação a isso. Já fiz isso. Mas parei de fazer. E voltei para mim mesmo. O meu narciso foi maior do que a minha caridade. Muito maior. Eu me arrependo. Já até me confessei por isso. Mas não basta. Tem que ser efetivo, eficaz. Tem que ir. Tem que realizar. Tem que ser não somente a oração. Você tem que ser ação. A oração em ação, que é a caridade, né? Beleza, gente? Depois desse parênteses enorme, Regina, continua aí, por favor. Vamos lá. Estes 4 atributos principais, que são a simplicidade de essência, a distinção pessoal, a memória, a inteligência e a vontade, né?
são acompanhados por outros 4, a saber, 2 pontos. A eficácia no obrar, a oficiosidade no ministrar, a perspicácia no conhecer e a imutabilidade após a eleição no bem ou no mal. Isso é um ponto, é um divisor de águas entre o espírito angélico e nós, enquanto encarnados. Eles já são completos. Quando eles tomam uma decisão, não tem como voltar atrás. Eles estão na eternidade. É outro paradigma. Aqui a gente erra, se arrepende, vai, volta, né? Decide uma coisa, volta, decide outra. Então, dá para perceber que os anjos, eles já são criados de forma completa, né? Tudo que se precisa está no anjo já. Ele não precisa aprender nada. Ele já é criado pronto. Né? Justamente essas 8, né? São 8 características, né? Ou atributos, né? Tá certo? Uma outra hora a gente pode descrever cada um desses. Deve. Mas, por enquanto, é importante saber como é o espírito superior. Não esqueçamos que, enquanto espíritos, nós, após a morte, também o seremos. A nossa consciência vai nos julgar depois que a gente morre. E a consciência está no espírito. Tem que lembrar disso. Item 3. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira. O primeiro princípio, pelo fato mesmo de ser, primeiro, produzindo todas as coisas do nada. Não só as que estão mais perto do nada, mas também as que estão mais perto de si. Ruth, só um minutinho. Algumas expressões aqui, né? Para as pessoas que vão assistir, para que eles compreendam, né? Então, olha só. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira. Essa é a metodologia, é a didática de São Boaventura, né? Ele cria umas premissas maiores e depois vai explicando cada premissa, né? Ele vai esmiuçando a informação. Eu também quero deixar claro aqui que isso aqui é um resumo, viu, gente? É um brevilóquio. Ainda tem a parte extensa da obra de São Boaventura. Isso aqui é apenas uma introdução para os alunos de São Boaventura. Né? Ele usava essa introdução para depois entrar, digamos assim, na parte pesada mesmo. Se a introdução já é complicada, imagina a parte, né? A parte que ele desce mesmo. Você vê a diferença do estudo, né? Da época de São Boaventura para nós. É uma coisa impressionante. O homem, a partir do século XVIII, começou a emburrecer. Na medida que ele foi incorporando à sua cultura toda a modernidade, que eles chamam de renascimento, a partir do movimento renascentista, veio com ele um emburrecimento absurdo do homem. Porque o homem se voltou para o mundo, para a ciência, para a matemática. Rapaz, matemática, você tortura o número do jeito que você quer. Você cria ali a sua verdade. Né? Então, assim, o homem ele foi se afastando do logos, da inteligência, e foi se transformando cada vez mais num animalzinho racional. Porque o racional mesmo é o logos. E nós já somos isso, minha gente. Nós já nascemos assim. E o demônio, com seus asseclas encarnados, foram implantando estas falsas ideologias e foi fazendo com que o homem fosse como é que eu vou usar uma palavra que naturalmente não existe, mas é para entender. Foi se desinteligenciando.
foi perdendo a inteligência. Foi se emburrecendo. Na medida que você se afasta da sabedoria, você se emburrece. E o que é pior, emburrece pensando que está ficando mais inteligente. Já pensou? Vocês já imaginaram o ardil do demônio? A inteligência desse ser? Gente, o demônio ele é mau. Ele é todo mal. Todo o mal. Não é aquele malzinho assim, porque Pedro foi mal, deixou nosso Senhor Jesus Cristo e disse que não fazia parte dele. Depois Pedro se arrependeu. Isso não é mal não, gente. Não é o mal não. O mal é Judas, que por orgulho não teve a humildade de se ajoelhar perante os apóstolos e Nosso Senhor e dizer perdão. Então, ele foi mal. Trocou Nosso Senhor por um salário mínimo. 30 moedas naquela época era um salário mínimo. Ele era mal. O mal que vem do demônio não é esse malzinho que a gente vê assim no cotidiano, não. É um mal absurdo, absoluto. Não se brinca com o demônio. Não se brinca com quem professa as doutrinas demoníacas. Não se brinca com esse povo. Se combate com oração e com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é sério e a gente precisa ter esse discernimento. Para isso, a gente precisa compreender de que é feito esses seres, como ele é composto, para a partir daí você conseguir vencer, não vencê-lo. Porque a gente, enquanto homem, carne composta, a gente não consegue vencer. Só com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só com o Espírito Santo. Só com a força e a luz do Espírito Santo. Por nós mesmos, minha gente, não conseguimos fazer nada. Ruth, vamos lá? O que acima se disse? O que acima se disse explica-se da seguinte maneira: o primeiro princípio, pelo fato mesmo de ser primeiro, produziu todas as coisas do nada, não só as que estão acima, mas perto do nada, mas também as que estão mais perto de si. O primeiro princípio é Nosso Senhor Jesus Cristo. Já falei isso para vocês. Okay. Ele é o primeiro princípio. Uhum. Né? E pelo fato de ser primeiro, ele produziu todas as coisas do nada. Ele não produziu dele. Ele produziu do nada. Isso é importante frisar. Mas ele produziu do nada não só as coisas que estão perto, mas as coisas também que estão... As que estão longe, mas as que estão perto de si. Ou seja, quais são as coisas que estão mais perto do primeiro princípio, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo divino, que é a sabedoria encarnada, que é o Verbo encarnado, que é o Logos. Quais são as coisas que estão mais perto? As coisas espirituais. É isso que ele quer dizer aqui. Tá? Então, não só as coisas mais perto do nada, mas também as que estão mais perto de si, do princípio. Beleza? Continua. Devia, pois, produzir não só a substância que se encontra longe dele, isto é, a natureza corpórea, mas também a que se encontra próxima. E esta é a substância intelectual e incorpórea que, pelo fato mesmo de ser semelhantíssima a Deus, possui a simplicidade da natureza e a diferenciação pessoal para poder assemelhar-se a Deus, tanto da parte da substância comum como da substância pessoal.
Leva também na mente a imagem da Trindade, pela memória, a inteligência e a vontade. Possui igualmente liberdade de vontade, a fim de assemelhar-se a Deus, tanto pela potência natural como pela eletiva, para que assim a potência natural seja marcada pela imagem de Deus e a eletiva pela liberdade de arbítrio. De maneira alguma chegaria meritoriamente ao Prêmio da glória. prêmio da glória. Ou seja, não tem mérito. Ou seja, o mérito é do próprio Deus. Não é? Eu vou voltar só um pouquinho aqui. Onde tem esse número 6, né? Eu vou ler aqui, eu vou ler a partir daqui. Leva também na mente a imagem da Trindade, pela memória, inteligência e vontade. Olha como os seres espirituais são semelhantes a Deus. Certo? Possui igualmente a Santíssima Trindade liberdade de vontade, a fim de assemelhar-se a Deus. Eles têm vontade própria. Eles não são marionetes, não. Eles decidem o que querem fazer. Quando São Miguel Arcanjo disse, quem como Deus, e no argumento venceu a Satanás e expulsou ele do paraíso, foi uma decisão, gente. Decisão. Tá? Olha só. Não foi uma infusão. Deus disse assim, São Miguel, expulse Satanás. Não foi isso. Foi uma decisão dele, por amor a Deus. Quem como Deus? Ninguém. Está claro isso aí? Gente, é fundamental. Porque quando chegar em nós, no composto, a gente precisa saber que, enquanto espírito, nós temos muito poder. É coisa muito séria. Muito séria. Tanto para o bem quanto para o mal. Depende com quem você se associa aqui na Terra. Não vou antecipar nada, não. Vamos lá. Então, leva também na mente a imagem da Trindade, pela memória, a inteligência e a vontade. Possui igualmente a liberdade de vontade, a fim de assemelhar-se a Deus, tanto pela potência natural, como pela eletiva. O que é uma potência eletiva? Eletiva vem de eleger, vem de decidir, vem de querer. Então, ele se assemelha a Deus, tanto pela potência natural, porque ele foi criado semelhante a Deus, com todas as potências, mas também pela decisão dele querer ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus não é querer ser maior do que Deus, não, gente. É querer ser igual a ele. Qual é o filho que não quer ser igual ao pai? O problema do filho é que ele não quer ser só igual ao pai, ele quer mandar no pai. Por isso, lá no 10 mandamentos, honrai pai e mãe. Honrar pai e mãe não é só pegar o velhinho que está na cadeira de roda, levar para um canto, levar para o outro. Não, gente. É obedecer o pai e a mãe. Mesmo aquele pai e mãe retrógrado, que não conhece da modernidade, que não sabe mexer no celular, que não sabe o que é o Instagram, que não sabe o que é o Facebook. Honrar pai e mãe é se submeter ao pai e à mãe. Mesmo sendo tão bom quanto eles. Ou até, às vezes, intelectualmente para o mundo, melhor do que eles. Porque espiritualmente, um pai cristão, uma mãe cristã, que seguiu todos os mandamentos, dificilmente o filho vai superar. Por conta do tempo. O tempo de vida do pai e da mãe é maior. Eles aprenderam mais. E se eles foram ensinando para o filho, e se o filho teve a humildade de querer aprender o que o pai ensina, eles se assemelham ao pai.
Mas na hora que eles tentam ser melhor do que o pai, eles caem nesse mandamento, dos 10 mandamentos. Eles deixam de honrar o pai e a mãe. Estamos falando aqui da vibe do bem, do caminho do bem, no bem. É claro que tem muito pai mau e tem filho bom. Não estamos falando disso. Sim. Estamos falando enquanto o bem. Aqui, Deus é a bondade suprema. A sabedoria suprema. O demônio quis ser melhor do que ele. Desobedeceu. Quando você desobedece, você passa a querer ser maior do que quem você deveria obedecer. O grande problema da humanidade é a desobediência em relação ao bem, porque ao mal tem que desobedecer mesmo. Então, a potência natural esteja marcada pela imagem de Deus. E a eletiva, a que eu elegi, pela liberdade de arbítrio. De maneira alguma chegaria meritoriamente, isso aqui é cereja do bolo, por mérito próprio, ao prêmio da glória. Só Deus dá o prêmio da glória, que é o que torna alguém bem-aventurado. Em outras palavras, ninguém vira santo sozinho, que é o que torna alguém... O que é o bem-aventurado? Vamos ver se vocês fizeram o dever de casa. Onde é que estão os bem-aventurados? Qual dos 3 céus? Empírio? No Empírio. Parabéns. Nota 10. Estão no Empírio. Exatamente. Não estão no céu cristalino nem no firmamento. Mas vai, Ruth. Continua, por favor. Se não possuísse o livre-arbítrio da vontade, este, porém, não poderia existir, a não ser em uma substância racional, a qual é acompanhada pela memória, inteligência e vontade. Segura aí, Ruth. Olha só. O prêmio da glória é dado para os bem-aventurados, tá certo? Aí ele diz assim, ó, se não possuísse o livre-arbítrio da vontade, não teria o prêmio da glória. Tá? Ou seja, quem dá o prêmio, quem torna uma pessoa santa é Deus. Mas se você não tivesse o livre-arbítrio, você não poderia ser santo. Então você ajuda Deus a lhe santificar. Não adianta ficar parado. Deus, fazei de mim santo. Pronto. Sem se mexer. Sem ter a vontade, que é o que ele vai falar agora. Olha só. Não poderia existir a não ser em uma substância racional, a qual é acompanhada pela memória, a inteligência e a vontade. Ponto. Este, porém, não poderia existir. Este, o quê? O livre-arbítrio. A substância racional é o espírito mesmo. Não é o corpo, não é a carne. É o espírito. É nele que mora o livre-arbítrio. É dele o livre-arbítrio. É ele que abre as portas para a graça santificante entrar e nos tornar bem-aventurados. Quando você valoriza a carne, porque é assim, gente, ó, a carne, ela precisa de muita coisa. A carne, ela tem uma regra. Fugir da dor, buscar o prazer. Toda a carne é assim. Toda ela. Ninguém escapa dessa regra. Isso vem do pecado original. Fugir da dor e buscar o prazer. Fugir da dor e buscar o prazer. Enquanto a carne está preocupada só com isso, não tem como ser santo, gente. Não tem como ir para o céu assim. Não tem. Vai passar milênios no purgatório. Se for uma pessoa crente que queira amar a Deus. Agora, se você começa a vencer a carne, aí você pode ter a graça santificante e sair daqui direto para o céu. Só que vencer a carne é a pior das lutas, porque a carne é o nosso maior inimigo. Botem isso na cabeça.
São 3 os inimigos da alma: a carne, o mundo e Satanás. O Satanás é o menos ruim. A carne é o pior inimigo que nós temos. O mundo é o conjunto de todas as teorias, de toda a sabedoria satânica ali, misturada ali no mundo. Misturado, e a gente tentando ali colocar no mundo conceitos divinos, trazer a espiritualidade para o mundo. Essa luta, quando a gente reza o terço, quando a gente reza a coroa das lágrimas, quando a gente traz Deus para o mundo, é a luta do cristão. Vencer o mundo é trazer Deus para o mundo. E aí a gente não precisa ter medo, porque nós somos um homem mortal. Nosso livre-arbítrio está aí funcionando a todo vapor. Nós queremos o céu, nós amamos a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Nós amamos. Nós não somente tememos, mas amamos. Então a gente não tem medo. O cristão, Marte, ele não tem medo de morrer não, gente. Ele vai peitar todo mundo, ele vai brigar, ele vai lutar para trazer Deus de volta para a Terra. Agora, quem vive buscando o prazer e fugindo da dor, não tem condições de fazer isso. Vai entrar na roda viva do mundo. Vai entrar na roda viva. E aí, meu amigo? E aí fica difícil, viu? De se santificar. Por mais que Deus queira santificar todos. Qual é o pai que quer ver o filho se perdendo, gente? Nenhum pai quer ver o filho se perdendo. Olha, se eu sou um pecador, que amo meus filhos, amo meus netos, amo minha esposa, amo meus amigos, se eu tenho essa vontade dentro de mim, você imagina o Criador do amor, a essência divina, a semente de todo o amor do universo. É uma coisa... A gente não tem como inteligir. Uma coisa, eu só tenho certeza de uma coisa. Ele nos ama e quer nosso bem, quer todo mundo com ele no céu. Eu tenho certeza. Só não vai quem não quer. Quem quer ser um bichinho vai continuar buscando o prazer e fugindo da dor. Agora, quem quiser ser um príncipe no céu, receber um palácio, quando chega lá, e amar o Pai todo Criador, todo poderoso, esse aí tem que ralar muito aqui na Terra. Tem que deixar de lado as coisas mundanas que nos afastam do bem supremo. Não é deixar de viver, não é deixar de brincar, não é deixar de dançar, não é deixar de namorar, nada disso, gente. É simplesmente saber discernir o que está no caminho do Pai e o que está no caminho de Satanás. E olha, eu vou dizer, todo sofrimento que nós nos impomos a nós mesmos vem das doutrinas satânicas, travestidas de um bocado de coisas do bem, que de bem não tem nada. Então, isso tudo que está aqui apenas prova, corrobora com esse parêntese enorme que eu abri. Né? Quando ele fala isso, ó, este, porém, o livre-arbítrio não poderia existir a não ser em uma substância racional. Não é a carne, é o espírito, tá? A qual é acompanhada de memória, inteligência e vontade. Quer dizer assim, a memória está na alma, está no espírito. Né? Pois bem, onde há razão, olha só, onde há razão, é necessário que haja uma substância individual de natureza racional. Tá? O cachorro não tem razão. A razão é espiritual, gente. Por mais lindinho que seja.
É necessário também que seja uma substância espiritual e incorpórea. Olha só, razão unida com a substância espiritual e incorpórea. E por isso simples, carente de toda a dimensão quantitativa. Item 4, para a gente finalizar. Continua, Ruth, por favor. Uma tal substância, pelo fato mesmo de ser simples, é eficaz no obrar. Pelo fato mesmo de ser eficaz e de ser pessoalmente distinta, cabe-lhe a distinção do ofício de servir. Pelo fato mesmo de ser simples e eficaz, compete-lhe a perspicácia no discernimento. Pelo fato mesmo de ser simples e perspicaz, tendo um intelecto deiforme, cabe-lhe, após a eleição, a estabilidade no eleito, tanto no bem como no mal. Estas qualidades acompanham sempre a natureza dos espíritos superiores em geral. É o seguinte, vocês vão escrever esse item 4. Escrever. Vocês vão escrever esse item 4. Escrever. Tantas vezes quantas forem necessárias, até entender. Eu vou dar algumas dicas aqui. Olha só. Uma tal substância, aqui ele vem falando em todos os itens assim, pelo fato mesmo de ser simples. O espírito é simples. Ele é eficaz no obrar. Ou seja, a eficácia no obrar traz como pano de fundo, como combustível, a simplicidade. Vocês já se depararam com uma pessoa prolixa? Vocês já perceberam como é difícil trabalhar com uma pessoa prolixa? Você dá uma determinação, ela cria uma série de rodeios, de confusões, de problemas, disso e daquilo, e não consegue realizar. Não sei se vocês conhecem alguém assim. O simples é o irmão gêmeo. Na realidade é o seguinte, é o combustível do eficaz. A realização. Pessoas que realizam são pessoas simples. Isso, eu observo isso nos 4 temperamentos, viu? Nos sanguíneos, melancólico, no fleumático, no que é associado ao fogo, né? Colérico. Pessoas de temperamento colérico, elas são mais simples. Elas elaboram menos. Pessoas de temperamento sanguíneo também são mais simples. São mais ágeis, são ditas mais inteligentes. Elas conseguem ser mais eficazes. Já os melancólicos e os fleumáticos, eles elaboram mais, eles se aprofundam mais, eles são mais, digamos assim, mais lentos, mais demorados no realizar. Porque eles não são simples. E a falta de simplicidade vai de encontro à eficácia. Quem já se conhece em relação ao temperamento tem que aprender a conviver com gente simples. Quem é fleumático, que conviva com gente sanguínea e com gente colérica. Quem é melancólico, também. Já o colérico e o sanguíneo, eles têm uma deficiência, que é muitas vezes passar por cima de uma coisa que é importante, que quem tem a habilidade de ver são os fleumáticos e os melancólicos. Então, é importante que um sanguíneo e que um colérico
tenha no seu rol de amizade, de convivência, fleumáticos e melancólicos. Para quê, gente? Para atingir o equilíbrio. Aí vem os dons do Espírito Santo. Nós somos parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. O dedo não é igual ao olho. A mão não é igual ao pé. O corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo é composto de vários membros, e cada um com suas especificidades. Cada um com seu livre-arbítrio. Cada um com a sua luta para vencer o prazer e ser forte na dor. Não tem crescimento sem dor. Me perdoem a sinceridade. Falei sobre a simplicidade e a eficácia. Agora eu vou falar. Pelo fato mesmo de ser eficaz e de ser pessoalmente distinto, cabe-lhe a distinção no ofício de servir. Ser distinto é ser você. Eu sou Augusto. Você é Ruth. Você é Regina. Essa é a distinção que só a eficácia traz. E para você ser eficaz, você tem que ser simples. Então, a simplicidade leva à eficácia, que leva à distinção. É o que o Santo está dizendo aqui. E pelo fato mesmo de ser simples e eficaz, compete-lhe a perspicácia no discernimento. Então, eu sou eficaz, eu sou simples, eu sou eficaz, eu sou distinto e tenho discernimento por conta disso. Sou perspicaz e tenho discernimento. É uma cadeia. Simplicidade, eficácia, distinção e discernimento. E pelo fato mesmo de ser simples e perspicaz, tendo um intelecto deiforme. O que é um intelecto deiforme? É um intelecto à semelhança de Deus. Deiforme, na forma de Deus. A forma de Deus. É o intelecto deiforme. Deus nos deu tudo que a gente precisa para ser feliz. Tudo. Contanto que a gente seja menos carne e mais espírito. Dá para entender isso aí? A gente só consegue ser feliz se a gente for menos animal e mais espírito. Por isso São Paulo diz, vivam conforme o Espírito. Sejam espirituais no mundo. Façam jejum para controlar o cavalo, que é o animal que tem a gente. Dê esmola para despertar o amor, que já está no nosso espírito lá gravado por Deus. Rezem para se comunicar com o Espírito Santo. Esses são os 3 remédios, gente. Oração, jejum e esmola. Vocês vão encontrar a felicidade. Seja um ser espiritual no mundo carnal. Acabe com esse negócio de buscar o prazer e fugir da dor. Buscar o prazer e fugir da dor. Equilibra isso. Tenha prazer. Tome sua cerveja, tome seu vinho. Dance, brinque, se divirta, namore, case, tenha filho. Mas não fuja das responsabilidades dessas decisões, desses prazeres. Todo prazer traz ao reboque um motivo de sofrimento. Se você se deixar levar pela carne, você vira um alcoólatra. Se você se deixar levar pela carne, você vira um maníaco sexual. O problema é o desequilíbrio que gera isso. E o mundo favorece. O mundo é uma cimenteira de iniquidade. Ali você encontra todas as sementes para ser alcoólatra, todas as sementes para ser um maníaco sexual, todas as sementes para ser ladrão, todas as sementes para ser um homicida,
Ali no mundo você encontra tudo. Está tudo ali, é só pegar e colher. E está com uma carinha tão bonita, tão linda, sorrindo para você. Musculoso, bonito. Vamos lá. Aqui. Pelo fato mesmo de ser simples e perspicaz, tendo o intelecto deiforme, cabe-lhe após a eleição a estabilidade no eleito, tanto no bem quanto no mal. Gente, viver como espiritual, ele está falando aqui do mundo espiritual, dos espíritos superiores, tá? Falando dos anjos e de nós depois que desencarnar, né? Mas vamos esquecer a gente por enquanto, que lá embaixo ele vai explicar o que vai ser do espírito humano após o desencarnar. Aqui, a importância aqui é saber como são os anjos, os espíritos superiores que foram criados já completos, prontos. Eles já foram criados com toda a inteligência, com tudo que é necessário. Então, olha só, cabe-lhe, após a eleição, eles têm o livre-arbítrio, eles elegem o que querem e o que não querem, a estabilidade do eleito. Decidiu, não volta atrás. O anjo, quando decide, ele não volta atrás. Só que tem um detalhe. Tanto no bem quanto no mal. Quando a gente pensa assim, anjo, a gente pensa sempre bem, né? Não sei se acontece isso com vocês. Na cabeça. Anjo é bem. E os anjos do mal? Os decaídos. Eles decidiram. Pelo mal, não tem como voltar atrás. Vocês acham que Deus não queria os anjos de volta, não? É criatura dele, é filho dele. Mas os anjos não voltam porque não querem. Uma vez decidido, acabou. Acabou. Vocês entendem a profundidade disso? E a importância, a responsabilidade dessa decisão, ou como ele chama aqui, dessa eleição, dessa estabilidade do que foi eleito. Gente, não é fácil ser espírito, não, hein? Por isso que ele está aprendendo aqui. Essas qualidades acompanham sempre a natureza dos espíritos superiores. Em geral. Ponto.